Olá, olá pessoas! Bom, temos notícia desta quarta-feira de cinzas, muitas notícias, a gente segue com bastante conteúdo aqui. Lembrando, na quarta-feira, perdão, eu fiz o vídeo sobre o Saquon Barkley. Aí, quantos motivos? Quatro motivos que explicam por que pagar Saquon Barkley e por que pagar antes do final do contrato. Mas agora a gente tem que falar sobre o Seattle Seahawks, tá? Esse vídeo mais cedo para os membros, né? Já na quarta-feira, se você está assistindo quinta de manhã, foi mais cedo para os membros. A gente tem vídeos mais cedo para quem é membro aqui no canal. Então, se você ainda não é membro, aproveite a oportunidade, aproveite a justificativa e assine agora mesmo o Like Plus, apenas R$ 8 por mês. Essa luz da minha cara, da minha testa tá brilhando, né? Vocês conseguem ver? Eu tô suando aqui, minha testa tá brilhando. Né, Tom? O que você tá fazendo aqui nessa sauna? Vocês estão com saudade do Tom? Faz tempo que não aparece, mas ele tá aqui. Ó, o Tyler Lockett foi cortado, já era esperado, inclusive seja bem-vindo a Las Vegas. Muito provavelmente vai acontecer isso, porque o Pete Carroll tá lá. E agora tem essa questão do DK Metcalf pedindo troca. O DK Metcalf foi uma escolha do dia 2 de draft. Era um recebedor que eu gostava mais do que muita gente na época. Ele foi um pouco prejudicado pela simplicidade do esquema tático de Ole Miss. E, independente disso, foi uma boa escolha pelo Seahawks, tem apenas 27 anos e pediu para ser trocado. Eu vou falar uma coisa muito importante aqui, e eu espero que o torcedor do Seahawks não me entenda mal, pelo contrário, porque eu estou falando aqui, quando eu falo CNPJ, muitas vezes eu tento me colocar no lugar do torcedor. O Seattle Seahawks está num limbo horroroso. O que o Tennessee Titans era com o Ryan Tannehill meio que virou Seattle agora. Fica comigo que vocês vão entender por que eu estou indo por esse caminho. Então, fato é que o DK Metcalf pediu para ser trocado. A gente tem um novo coordenador ofensivo em Seattle, que é o Clint Kubiak. O Clint Kubiak fez um trabalho digno nas 2 primeiras semanas da temporada passada, enquanto, sobretudo, os Saints tinham um ataque minimamente saudável. E aí veio uma lesão atrás da outra, Dennis Allen foi mandado embora e o trabalho do Kubiak acabou sendo um pouco comprometido. O que foi o ataque dos Saints nas 2 primeiras semanas? Um monte de corrida, play action, tiros em profundidade para Rashid Shaheed. Eu consegui imaginar um Seattle Seahawks jogando assim nessa próxima temporada. É a tendência, se a gente parar para pensar, essa raiz tática do que a gente viu com os Saints quando o time estava saudável. Por quê? O Jackson Smith-Njigba poderia fazer as vezes de Chris Olave e o DK Metcalf ser a ameaça vertical, sobretudo fora dos números, como o Shaheed, quando estava saudável, foi para os Saints. E tem running backs talentosos em Seattle, quando saudáveis, para conseguir estabelecer o jogo terrestre. Eu consegui imaginar isso. E é um pouco o que o Tennessee Titans tinha na época do Ryan Tannehill com o A.J. Brown. O A.J. Brown seria aqui, no equivalente, o DK Metcalf. Olha só que curioso. Pois é. E o A.J. Brown foi para Filadélfia, chegou no Super Bowl 2 vezes, foi campeão do Super Bowl na última temporada e a produção dele melhorou consideravelmente com um quarterback melhor do que o Ryan Tannehill, que é o Jalen Hurts. É inquestionável que o Jalen Hurts é anos-luz melhor que o Tannehill. E ele também é melhor que o Geno Smith. Então, em meio a isso, eu acredito que o DK Metcalf ele tenha enxergado que ele tem 27 anos, ele está entrando potencialmente no ápice atlético da carreira dele e que não dá mais para esperar o que o time vai fazer em relação ao quarterback, em relação a quando vai ter um quarterback realmente acima da média e não um quarterback que significa a média da NFL, que é o Geno Smith. Chega de Geno Smith, né? Eu sei que Seattle está um pouco amarrado no que pode fazer, no que não pode fazer, mas eu acho que o time tem que ser um pouco mais agressivo, porque senão a conta vai chegar. E a conta chega na medida em que tem um recebedor talentoso que não quer mais jogar em Seattle, porque ele sabe que o volume dele vai diminuir e que, quando muito, ele vai ser usado em profundidade para esticar o campo. E ele sabe que ele pode mais, assim como o A.J. Brown pôde mais saindo do Tennessee Titans e indo para o Philadelphia Eagles. Então, é uma situação um pouco parecida nesse sentido. E a hora para o DK Metcalf capitalizar é agora. Então, para resumir, o Seattle Seahawks está num limbo absoluto. Nas últimas 2 temporadas, e por que eu falo limbo? Limbo é tipo, vocês lembram do filme Inception? Que é aquela zona meio que tipo não vai para lugar nenhum, tipo o programa Tentação, que tocava a musiquinha do Silvio. Não sei se vou ou se fico, tá nessa. O time não é ruim o suficiente para estar no topo do draft, draftar um quarterback jovem, e o time não é bom o suficiente para competir constantemente para chegar em semifinal de conferência e final de conferência em Super Bowl. Aliás, menos do que isso, né? Porque Seattle não foi para a pós-temporada nos 2 últimos anos. Em 23 sonhou até a última semana, acabou sendo eliminado, os Packers ficaram com a última vaga, e no ano passado os Rams ganharam a divisão e Seattle também não classificou. É limbo com L maiúsculo. Mudou a comissão técnica, houve sim uma melhora na defesa e tudo mais com o McDonald,
mas com o Gene Smith, o próprio DK Metcalf percebeu que esse time não vai muito longe. Para complicar, o Matthew Stafford continua na divisão, então os Rams voltam potencialmente como um dos favoritos para ganhar a NFC Oeste. A defesa dos Cardinals tende a melhorar em mais um ano de trabalho do Jonathan Gannon e com reforços em potencial, e o San Francisco 49ers vai ficar mais saudável. Ou seja, no máximo, Seattle sonha em participar da briga pela divisão. É muito pouco na visão do DK Metcalf, que não é um recebedor de primeira prateleira, mas é um bom wide receiver, eu gosto dele. Daí esse motivo de troca, que para Seattle é vergonhoso, tá? É vergonhoso isso, é sobretudo vergonhoso. Se eu fosse fazer um vencedores e perdedores disso, eu acho que não, uma situação começa num pé de um vencedores e perdedores, mas o Gene Smith e o Seattle Seahawks saem como perdedores dessa situação. Porque quando um recebedor pede para ser trocado desse jeito, meio que escancara que ele não confia no quarterback. E aí você veio para esse vídeo também para a segunda parte dele, que são os 3 times potenciais de troca, né? Os 3 times que podem trocar pelo DK Metcalf. E essa é uma carta marcada, né? Porque a gente teve até alguns rumores em relação a alguns desses times. O primeiro é o New England Patriots, porque os Patriots há algum tempo precisam de wide receiver. O Drake May teve seus momentos positivos na temporada passada, soltando o braço, e ter uma arma como o DK Metcalf fora dos números seria excelente na evolução, no desenvolvimento do Drake May. Eu separo o New England como o primeiro time porque os Patriots têm um capital de draft quase que infinito, né, em termos aí de poder de fogo, não infinito, mas eles têm a 4ª escolha geral desse draft. Eu não acho que eles vão mandar necessariamente a 4ª, mas pode ser que eles mandem a 4ª e recebam a escolha de Seattle, mais o DK Metcalf, por exemplo, e mais uma segunda rodada, não sei. Mas New England tem bastante poder de fogo para conversar sobre. Eventualmente, a escolha da segunda rodada é bem alta também, então a gente tem que considerar nesse sentido. Não acho que os Patriots vão mandar a 4ª pelo DK Metcalf, vai ficar por isso mesmo, que seria muita coisa por ele, por mais que essa classe de wide receiver não seja aquilo tudo. Mas os Patriots precisam se movimentar, tá? Já que não se movimentaram pelo Deebo Samuel por uma 5ª rodada, o DK Metcalf eu acho que é bem mais recebedor que o Deebo nessa altura do campeonato. New England e o Drake May precisam dessa ajuda. O segundo time aqui é o Los Angeles Chargers, que poderia ter draftado o Malik Neighbors e draftou o Joe Alt no ano passado, porque o Jim Harbaugh enxerga jogadores de linha ofensiva como armas. Ok, tudo bem, a gente entendeu isso. Os Lions montaram um time muito baseado em linha ofensiva e os próprios Chargers tiveram uma linha ofensiva melhor e isso ajudou o time a chegar na pós-temporada. Mas o wide receiver fez falta, para além do Ladd McConkey, que não tinha recebedor. Quentin Johnston é sacanagem e o Joshua Palmer é free agent. Então, os Chargers precisam ajudar aí o nosso glorioso Justin Herbert para que ele não tenha mais um apagão em pós-temporada, né? Ou um apagão na Neoquímica Arena, lembrando que os Chargers jogam aqui no Brasil. Então, a gente pode ver o DK Metcalf no Brasil se os Chargers trocarem por ele. E o terceiro time, esse teve bastante rumor nas últimas semanas, quando o Christian Watson machucou no final da temporada, o Jordan Love sofreu bastante porque não tinha nenhum recebedor que pudesse esticar o campo verticalmente para Green Bay. E aí ficou mais fácil de marcar o ataque aéreo dos Packers e, por conseguinte, o Jordan Love teve bastante problema. Um cara como o DK Metcalf esticando esse campo, fica legal, hein? Fica bastante legal. E aí você tem, isoladamente, um recebedor número 1 na equipe de Seattle. Pode ser que a árvore de rotas do DK Metcalf não seja a melhor coisa de todos os tempos, mas ele seria uma arma bem interessante com o Jordan Love, que tem braço para passar em profundidade e tem instinto para passar em profundidade, às vezes até um pouquinho demais, né? A taxa do amor! Enfim, New England, Los Angeles Chargers, Green Bay Packers, esses são os 3 times que me vêm à cabeça num primeiro momento. Claro que pode ter outras possibilidades. Aí, lembro sempre a vocês que times da mesma divisão é muito difícil que aconteça uma troca. Elas existem como retrospecto, mas são bem mais raras. Então, São Francisco, Los Angeles, Arizona fica bem mais difícil. E times da mesma conferência também tem uma chance um pouco menor quando você troca um jogador do quilate do DK Metcalf. Olho em times da Conferência Americana, que eu separei 2, New England e o Los Angeles Chargers. Ok? Vamos ver como se desenvolve essa história nos próximos dias, mas temos bastante pauta aí. E lembrando que nesta quinta-feira, 6h30, a gente tem mais uma edição do Semana NFL de volta das minisférias que tiramos aí, comigo e com o Nardini, para a gente comentar sobre o pré-free agency, sobre Joe Thuney no Berzão. Ah, que maravilha. Joe Thuney no Berzão, sobre DK Metcalf, sobre o novo contrato de Saquon Barkley, sobre Sam Darnold, sobre Aaron Rodgers. Tem bastante coisa para a gente conversar no Semana NFL. Sobre Joe Thuney, sobre os Chiefs, sobre os Bears, eu fiz um vídeo para os membros. Fiz um vídeo sobre os Giants também, falando de Sam Darnold, o que os Giants podem fazer na posição de quarterback apenas para os membros. E esse vídeo, como vocês sabem, foi antes para os membros e nessa quinta-feira de manhã está indo aberto para todos vocês. Um beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos, a gente volta com mais nessa semana e na semana que vem também. Tchau!